Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a segunda classe de compostos inorgânicos, que são as bases ou hidróxidos. Segundo a definição de Arrhenius, as bases são substâncias que, em solução aquosa, irão sofrer a dissociação iônica e liberar como único ânion a hidroxila ou hidróxido. Em geral, as bases são hidróxidos metálicos, ou seja, são formadas pela união de um metal à hidroxila. A única base cujo cátion não é um metal é o hidróxido de amônio de fórmula NH4OH, que é uma base instável e se decompõe em amônia e água. As bases são compostos de caráter predominantemente iônico, e é por isso que, quando são dissolvidas em água, elas liberam os seus íons. E como ocorre a dissociação iônica da base? De forma similar à ionização dos ácidos, no caso das bases que possuem mais de uma hidroxila em sua estrutura, esse processo irá ocorrer por etapas. Então, aqui nós temos como exemplo a dissociação do hidróxido de cálcio. Nós temos duas hidroxilas na estrutura da base. Então, na primeira etapa, será liberado a primeira hidroxila, gerando o CaOH+. Na segunda etapa, o CaOH+, irá liberar a sua segunda hidroxila, gerando o íon cálcio. Mas, assim como nos ácidos, nós podemos representar a dissociação total. E, para isso, nós iremos cancelar as substâncias iguais em lados opostos da seta. Então, o CaOH+, que é formado na primeira etapa, é consumido na segunda. Então, nós podemos cortar. Então, a dissociação total do hidróxido de cálcio será CaOH2, gerando Ca2+, mais 2OH-. Lembrando que, na dissociação iônica, a água é o meio no qual o processo ocorre, ela não participa da reação. As bases também têm suas classificações, que são de acordo com algumas de suas propriedades. Primeiro, com relação ao número de hidroxilas na fórmula. Nós temos bases com uma hidroxila, que são as monobases, as bases com duas hidroxilas são as dibases, três hidroxilas tribases e quatro hidroxilas tetrabases. As bases podem ser classificadas quanto à sua solubilidade em água. E para determinar essa solubilidade, basta olhar o cátion formador da base e seguir esta regra. Bases formadas de metais alcalinos são sempre solúveis, metais alcalinos terrosos são pouco solúveis e dos demais metais nós temos bases insolúveis. Cuidado com o NH4OH, que é a única base que não possui um metal como cátion. Ela é uma base solúvel em água. As bases também possuem força, e experimentalmente, o valor que nós temos é o grau de dissociação da base. Bases fortes vão possuir grau de dissociação acima de 50%, as moderadas entre 5% e 50%, e as fracas abaixo de 5%. Sem os dados experimentais, a força da base pode ser determinada acompanhando a sua solubilidade. As bases consideradas fortes são as de metais alcalinos e alcalinos terrosos, ou seja, as bases solúveis e pouco solúveis. Já as bases fracas são o hidróxido de amônio e os demais metais. Temos apenas a exceção do hidróxido de berílio e do hidróxido de magnésio, que, apesar de serem metais alcalinos terrosos, geram bases fracas. Na nomenclatura das bases, nós também podemos utilizar a tabela de cátions e ânions, mas, nesse caso, nós temos uma nomenclatura bem mais prática que a dos ácidos. Nós veremos duas situações possíveis ao se dar nome para uma base. Primeiro, nós temos o caso das bases formadas por cátions de NOx fixo. Neste caso, o nome ficará hidróxido de, seguido do nome do elemento apenas. Então, nós temos NaOH, que é o hidróxido de sódio, CaOH2, que é o hidróxido de cálcio,
AlOH3, que é o hidróxido de alumínio, e no caso do NH4OH, nós temos o nosso hidróxido de amônio. E quem são os cátions de NOx fixo? São os elementos que estão nos grupos 1 e 2 da tabela, além de prata, zinco e alumínio. E como fica no caso das bases formadas por cátions de NOx variável? Nesse caso, nós temos duas possibilidades de nomenclatura. Uma, onde nós usamos hidróxido de, seguido do nome do elemento, com o valor do NOx em algarismos romanos. Então, nós temos aqui, por exemplo, PbOH4, que é o hidróxido de chumbo 4. FeOH2, que é o hidróxido de ferro 2. Mas como iremos saber o valor do NOx desses elementos? Bom, é simples. A hidroxila, se nós utilizarmos o valor do NOx do oxigênio e do hidrogênio, nós chegaremos à conclusão que ela vale -1. Portanto, ao formar uma base, o número de hidroxilas na fórmula será sempre igual à carga do cátion. Então, por exemplo, MnOH4. Neste caso, eu tenho manganês com NOx mais 4. SbOH5. Nesse caso, eu tenho o antimônio com NOx mais 5. Então, eu não preciso fazer o cálculo do NOx. Eu sei o NOx do metal a partir da quantidade de hidroxilas que eu tenho na fórmula da base. A segunda forma que nós temos de dar nome para as bases de cátions de NOx variável é utilizando a tabela de cátions e ânions. Neste caso, o nome vai ficar hidróxido seguido do nome do elemento com o sufixo que vem da tabela. Então, quando estamos no menor valor de NOx para aquele metal, a terminação da base vai ficar oso, e quando estamos no maior valor de NOx para aquele metal, a terminação fica ico. Então, aqui nós temos o exemplo do cobre. A base CuOH é o hidróxido cuproso, pois eu tenho cobre com o NOx mais 1. E a base CuOH2 é o hidróxido cúprico, pois eu tenho o cobre no seu NOx mais 2. E como iremos saber se o valor daquele NOx é menor ou maior? Neste caso, eu preciso consultar a tabela de cátions e ânions. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!